Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área. E a história que eu vou contar para vocês hoje é sobre o começo da Segunda Guerra Mundial, os antecedentes, as causas e o começo desse conflito. Bora começar! Bom, para começar, uma curiosidade, eu já havia comentado com vocês que Adolf Hitler tentou entrar na Academia de Belas Artes, ele foi rejeitado em 1907, depois ele tenta de novo, é rejeitado, e tem muitas obras que são atribuídas a ele. Tem a obra de Nossa Senhora e Jesus que ele pintou, só que a gente não tem 100% certeza, né? Não é uma certeza absoluta, porque pode ter sido outra pessoa e aí a gente tem alguma perca de informação, mas atribui-se a ele a pintura de Nossa Senhora e Jesus. E essa frustração, essa rejeição por conta da academia, quando ele se torna líder nazista, ele vai fazer o contrário, ele vai tomar atitudes contra manifestações artísticas, ele vai querer criar uma arte nacional, e tudo aquilo que ele olhava e aos olhos dele não prestava, ele considerava uma arte degenerada. Então diz aí, ó, Hitler tomou várias atitudes contra manifestações artísticas que ele considerava impróprias, então censura sobre a arte, fechando mostras de arte, realizando outras exposições difamatórias, falando mal, colocando ódio na arte, além de perseguir e prender professores, artistas e curadores, a galera que cuida dessas mostras artísticas, que se identificavam com formas de arte que ele não aprovava. E ele vai queimar muito livro em praça pública, vai fechar o que a gente chama de Bauhaus, que era uma escola de arte alemã, confiscou diversas obras, destruiu diversas manifestações de arte, enfim, tudo para apagar a arte que ele considerava, entre aspas, degenerada. Só é importante ressaltar que aquilo ali que eu falei para você sobre a curiosidade, né? Não acho que é por conta disso que o Partido Nazista vai ascender ao poder. Não são pontos isolados, né? O ponto máximo é o cenário crítico que a Alemanha passava. Bom, para a gente começar então a matéria, o livro, na primeira página desse tema, ele vai falar sobre os antecedentes da guerra, ou seja, qual era o cenário antes do conflito começar. Então o primeiro parágrafo ele diz assim: com a vitória do nazismo na Alemanha, Hitler rompeu com as proibições do Tratado de Versalhes. Então tudo aquilo que o Tratado de Versalhes tinha imposto sobre a Alemanha, ele vai fazer tudo o contrário. Por exemplo, era só para ter 100 mil homens no exército. Ele quebrou esse número e começou a recrutar muitas pessoas, muitos homens para o exército. Não era para ele militarizar a fronteira com a França, uma região chamada de Renânia, a região da Alsácia-Lorena. Ele vai fazer essa militarização dessa área. Então, ele simplesmente rasga o Tratado de Versalhes, e aí, claro, né, todos os países não queriam passar por uma guerra mundial de novo, então todo mundo acaba, entre aspas, bem forçados aqui, aceitando esse momento que Hitler ignora todas as imposições do Tratado de Versalhes. E aí, ele, por exemplo, antes da guerra, ele tinha um conjunto bélico, um dos mais modernos para a época. Aviões de última geração, caças de última geração, tanques de guerra, submarinos, bombardeiros. Então, ele consegue desenvolver muito a questão tecnológica militar alemã, tá bom? E aí, claro, né, ele está preparando tudo isso para entrar num possível conflito ali alguns anos depois. E aí ele vai gerar empregos porque ele fomenta a indústria bélica, então ele acaba com, entre aspas, com o desemprego, vai melhorar a vida econômica, enfim, parecia que o nazismo, aos olhos da população, era a solução para os problemas alemães. E aí, do outro lado, Itália e Japão, né, que são os outros dois que farão parte do eixo, eles tinham alguns interesses de expansão, ou seja, eles queriam aumentar o seu território, igual a Alemanha, a ideia do espaço vital, eu preciso de novas áreas para o meu país prosperar direito. Então eles queriam aumentar os seus territórios, então três países tendo interesses em comum. Na Itália, o governo fascista do Mussolini implanta um programa de modernização igual na Alemanha, com o objetivo de preparar a Itália para uma conquista de novos territórios. Eles já estavam se preparando para essa guerra, eles sabiam que isso ia estourar alguns anos depois. Para a gente entender a Segunda Guerra Mundial, a gente precisa falar da relação do Japão com a China. Porque antes da Segunda Guerra Mundial começar, em 1939, em 1931 já tinha começado uma guerra, um conflito. O Japão invade a China. Por que eles fazem isso? Escassez de recursos, ideias expansionistas. Então você vê no mapa a parte laranja, um pouco mais escura, é onde o Japão está. E aí esse Japão do Hirohito resolve invadir o extremo nordeste da China, que a gente chama de Manchúria.
Então você vê aí que a região das Coreias, por exemplo, era uma região japonesa, e aí eles vão mais para o norte invadindo esse território chinês. E também o primeiro expansionismo alemão aconteceu em 38, que a gente chama de Anschluss alemão, que era o seguinte, anexar a região da Áustria. Vamos lembrar que a Áustria era vizinha do território alemão, o Hitler era da Áustria, havia muitos povos germânicos na região austríaca, e aí o Hitler faz esse movimento de anexação. Então, em 31, o Japão anexa a Manchúria, começa a dominar esse território, e em 38, a Alemanha invade, anexa a Áustria. E aí você tem uma foto que diz assim, ó, populares saúdam forças nazistas lá na Áustria em março de 38. Os nazistas foram recebidos de maneira eufórica pela maior parte da população austríaca. Vamos lembrar aquela ideia de pan-germanismo, união dos povos germânicos. Então, o Hitler faz esse primeiro movimento de expansão em 1938, anexando a Áustria ao seu território. No terceiro parágrafo da página 98, o livro vai explicar para você como que se forma o eixo. Porque o que é o eixo? Ele é o grupo dos países formados principalmente pela Alemanha, pela Itália e pelo Japão. Outros países entram, mas depois a gente fala sobre isso. Por que é importante falar disso? Porque lá na Primeira Guerra Mundial a gente falou em tríplice entente e tríplice aliança. Só que agora o palco, o cenário, o ringue é diferente. De um lado você tem o eixo, né, com a Alemanha nazista, com a Itália fascista e com o Japão de Hirohito, e do outro lado você vai ter os aliados, que daí entra Grã-Bretanha, França, União Soviética, depois vai entrar o Brasil, depois vai entrar Estados Unidos, então você tem vários países compondo os aliados. Tá? Mas como que se forma o eixo então? Em 1936, por conta da aproximação da afinidade fascista entre Hitler e Mussolini, eles fazem o que a gente chama de eixo Roma-Berlim. Roma, capital da Itália, Berlim, capital da Alemanha. Então eles fazem já um grupo de aliança entre esses dois países. Nesse mesmo ano, eles fazem o Pacto Anticomintern, que era o seguinte, a gente precisa se juntar para conter o avanço socialista, o avanço comunista. E aí a Alemanha e o Japão fazem esse pacto, e a Itália, que já era, entre aspas, amiga da Alemanha, entra também nesse pacto em 37. Então veja, você vai juntando os pedaços para criar o grupo do eixo. E aí, tempos depois, eles vão criar mesmo o grupo chamado Eixo Roma, Berlim, Tóquio, que aí são esses três países principais. No livro, ele diz assim, o expansionismo nazi-fascista na Europa e do Japão no Oriente aproximou os governos dos três países. Em 1936, então, eles formaram o eixo Roma e Berlim, diz ali no primeiro parágrafo que você vê na imagem, enquanto os alemães e japoneses assinam o Pacto Anticomunista, Anticomintern, constituído então para barrar o avanço da União Soviética. Em 1937, a Itália aderiu ao pacto e em 1940 os três países oficializam o Pacto Tripartite, ou mais o famigerado eixo. O próximo passo do governo nazista foi mobilizar suas tropas para a fronteira com a Tchecoslováquia, com a clara intenção de anexar os Sudetos. Lembra quando eu falei que ele anexou a Áustria porque tinha germânicos lá? Os Sudetos era uma região de um país que estava ali do lado, chamado de Tchecoslováquia, e ele queria anexar, igualzinho ele fez com a Áustria. Qual que era a desculpa? Pan-germanismo, união dos povos germânicos e fazer a expansão do que ele chama de espaço vital. E aí eles fazem uma conferência, um congresso, uma reunião entre Alemanha e Itália, do outro lado França e Grã-Bretanha, e eles decidem, portanto, que o Hitler poderia pegar os Sudetos, que é essa região fronteiriça que eu já vou te mostrar no mapa. Só que o que eles falam na conferência? A França e a Grã-Bretanha, não querendo uma Segunda Guerra Mundial, falam, olha, você pode pegar os Sudetos, só os Sudetos, você não pode pegar mais do que essa região. E aí Hitler ele aposta desse território, só que um ano depois ele pega a Tchecoslováquia inteira. Então ele pega os Sudetos, porque a Conferência de Munique, entre aspas, deixou, e logo em seguida, no ano seguinte, ele pega o resto do que ele queria pegar. Isso acaba mostrando para a França e para a Grã-Bretanha que o Hitler não estava para brincadeira, ele não queria pouquíssimos territórios, pelo contrário, a ideia de expansão dele era bem expressiva. Então há essa anexação alemã dos Sudetos e do resto do território tcheco, mas a Segunda Guerra Mundial ainda não começou. Por quê? Porque no último parágrafo ele diz assim, enquanto os países do eixo expandiam suas conquistas, as nações vencedoras, França e Grã-Bretanha, elas se mantinham neutras. Por quê? Porque o anticomunismo dele, do Hitler, era conveniente.
na medida que eles perseguiam socialistas, comunistas, soviéticos. Então a França e a Grã-Bretanha, entre aspas, deixa tudo isso acontecer porque era um mal, dos males o menor, entendeu? E aqui tem uma imagem, né, do eixo formado, a bandeira do Japão com a bandeira da Itália fascista e com a bandeira da Alemanha. Nesse mapa você consegue ver bastante coisa que eu expliquei. Então olha só, a Alemanha está aqui, onde eu acabei de fazer esse X. A Alemanha anexou a Áustria, o Anschluss, né, a justificativa era de união dos povos germânicos. Aí o Hitler fala que ele também quer anexar os Sudetos, essa região que eu acabei de circular aí para você, que é essa região marrom. Tudo isso que você está vendo colorido, que é a região dos Sudetos, a região da Boêmia, a região da Eslováquia, a região da Rutênia, tudo isso era Tchecoslováquia. Só que nessa atitude de Hitler de pegar os Sudetos para ele, ou seja, essa parte marrom vira da Alemanha, e aí a Conferência de Munique deixou bem claro, não é para pegar o resto, no outro ano Hitler ignora, e ele, além de pegar os Sudetos, ele pega a região da Boêmia também, que era o restante aí da Tchecoslováquia. A parte amarela se torna independente, forma um novo país, Eslováquia, e a parte verde é anexada pela Hungria, que depois também se junta com o nazismo. Então perceba, a Tchecoslováquia ela some, né? Porque um pedaço, metade vira alemão e o restante, um pedaço vira independente e outro pedaço a Hungria anexa. E a Segunda Guerra Mundial ainda não começou. Antes que eu explique para você como que a guerra inicia, né, a parte direita da página 98 vai te explicar, você tem que entender que a guerra vai começar em setembro de 39. Mas antes da guerra começar, tem um pacto chamado nazi-soviético. É o pacto de não agressão entre nazistas e soviéticos. What? Aí você já dá aquela bugada e fala, oi, como assim um pacto de não agressão? Pois é, Hitler e Stalin assinam um pacto de não agressão. Eu não vou te atacar e você não vai me atacar. A gente vai assegurar isso pelo tratado, pelo pacto que a gente está assinando. Nós não somos amigos, mas também a gente não é inimigo. E aí muita gente criticou o Hitler, tipo, como assim? Você está perseguindo um comunista, mas faz um acordo com eles? Aí que está o detalhe. A União Soviética assina esse tratado porque ela viu que se ela fosse fazer uma guerra sozinha contra o nazismo, ela não ia dar conta. Então, para os soviéticos, por enquanto, era favorável à assinatura desse pacto. Já do lado nazista, Hitler tinha um plano nos bastidores. Ele queria invadir a União Soviética anos depois, mas ele tinha que primeiro bater no fronte ocidental. Ele não ia conseguir lidar com dois frontes, ocidental e oriental, igual na Primeira Guerra Mundial. Então ele decide primeiro cuidar da parte ocidental, enquanto ele não invade a União Soviética, para daí em 41 e 42 ele fazer a Operação Barbarossa, que aí decidiu invadir a União Soviética. Até tem uma frase que é atribuída a Hitler, que é pactos ou tratados são feitos para serem quebrados. Então isso já te mostra qual é a ideia do Hitler. Eu faço um pacto de não agressão, mas eu vou invadir você, você só não sabe ainda. E nesse pacto eles fazem também um acordo secreto que era o seguinte, nazista e soviético, eles dividem a Polônia. O Hitler falou, olha, eu vou invadir a Polônia e eu vou pegar metade do território. E você pega a outra metade. Eu não vou invadir você, então a gente faz esse pacto de não agressão e mais do que isso, divide o território polonês, que era um país que estava estava no meio entre a Alemanha e a União Soviética. Só que Hitler não achava que se ele invadisse a Polônia, a França e a Grã-Bretanha declarariam guerra. Ele não achou que isso ia acontecer. Por quê? Eu anexei a Áustria, não fizeram nada. Anexei a Tchecoslováquia, não fizeram nada. Vou anexar a Polônia também. E aí que ele se enganou. Em 1º de setembro de 39, quando ele faz a invasão alemã sobre a Polônia, 2 dias depois, a Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha. E aí isso deflagra a Segunda Guerra Mundial. Então lembra que na Primeira Guerra Mundial começou por conta do assassinato do Francisco Ferdinando? Aqui a Segunda Guerra Mundial começa por conta da invasão alemã sobre a Polônia e daí a França e a Grã-Bretanha declarando guerra contra a Alemanha. A Grã-Bretanha e a França, pela Conferência de Munique, eles viram que o plano de Hitler era muito maior. Então ele se adianta e fala, olha, se ele invadir a Polônia, a gente declara guerra. E não foi diferente, e tudo isso vai ser o início da Segunda Guerra Mundial. E para finalizar, essa charge aí de 39 que diz assim, até quando durará a lua de mel entre Hitler e Stalin? Claro, né, o Hitler já sabia que ele ia se separar 3 anos depois porque ele ia invadir a União Soviética, mas isso a gente vai trabalhar num outro momento. É isso por hoje. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.
To the beat of just one drum. What might be right for you may not